Se existe uma coisa em que toda empresa acredita profundamente, é em feedback. Quando algo não funciona, a primeira reação, que é quase automática, é: vamos conversar, vamos alinhar, vamos dar mais feedback. E deixa eu te falar algo que pode soar desconfortável no começo. Feedback virou o remédio universal para todo problema de gestão. E como todo remédio usado fora do contexto, ele já começa a fazer mais mal do que bem. Se você já sentiu que conversa e as coisas não mudam, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode te poupar de destruir gente boa tentando ajudar. Vamos ser justos. Feedback funciona até certo ponto. Ele ajuda a alinhar expectativas, corrigir posturas pontuais, ajustar comunicações, trazer clareza. Por isso ele virou a primeira resposta da liderança moderna. O problema começa quando a empresa passa a usar feedback para tentar resolver tudo, inclusive aquilo que feedback não foi feito para resolver. E aqui entra a confusão. Feedback atua sobre comportamento, mas muitos problemas da empresa não são comportamentais, eles são estruturais e principalmente cognitivos. Deixa eu te contar uma história extremamente comum. Uma pessoa recebe feedback, ela senta, escuta, entende, até concorda. Ela fala coisas como: faz sentido, vou prestar mais atenção, vou melhorar. E ela até sai da conversa aparentemente bem. Só que na semana seguinte, o erro se repete. O líder chama de novo, novo feedback, nova conversa, nova boa intenção. A pessoa continua errando. E o líder começa a pensar: ela entende, mas não muda. Ela não aprende, ela não amadurece. Só que aqui existe uma pergunta que quase ninguém faz. Ela não muda porque não quer ou porque não consegue sustentar a exigência ainda? Essa pergunta muda tudo. Esse é um dos maiores erros de gestão. Confundir entendimento com capacidade. Achar que se a pessoa entendeu racionalmente, ela consegue executar na prática. Mas entre entender e conseguir, existe um abismo chamado estrutura cognitiva. Você pode explicar 1000 vezes como priorizar a semana. Se o cérebro da pessoa ainda opera no hoje, ela vai continuar apagando incêndio. E não por rebeldia, não por preguiça, mas por limite atual. Vamos alinhar isso com clareza. Cognição não é caráter, não é intenção, não é esforço. Cognição é a capacidade do cérebro de lidar com complexidade. É o quanto a pessoa consegue organizar variáveis, antecipar consequências, sustentar decisões difíceis, lidar com pressão emocional. E aqui vem o ponto que muda o jogo. Cognição não responde à conversa. Ela se forma com vivência real, erros com consequências, impactos emocionais, repetição e tempo. Por isso o feedback é ótimo para comportamento, mas não cria cognição nova. Quando o feedback não funciona, o que o líder faz? Ele aumenta a cobrança, mais reuniões, mais planilhas, mais controle. Sem perceber, ele vira cobrador de algo que a pessoa não tem estrutura cognitiva para entregar. O relacionamento começa a desgastar. A confiança cai, a frustração cresce dos dois lados e o líder pensa: ela não é madura. Só que, na verdade, ela só foi colocada numa função que exige um nível de raciocínio que ainda não foi construído. Agora vem a parte mais triste desse erro. E quando você insiste em feedback para um problema que é cognitivo, acontece algo silencioso. A pessoa começa a achar que é incapaz. Ela tenta, se esforça, falha de novo. A autoestima profissional cai totalmente. Muitas vezes essa pessoa sai da empresa achando que não serve para isso, quando na verdade ela só estava no cargo errado ou no tempo errado. Então deixa eu amarrar tudo. Nem todo problema se resolve com conversa. Nem todo erro é falta de atitude. Nem toda dificuldade é comportamental. Às vezes o erro é estrutural. Colocar alguém numa complexidade que o cérebro dela ainda não sustenta, isso não é julgamento, é leitura. Agora, algo prático para você usar amanhã. Antes de insistir em feedback, responda com honestidade essas perguntas. A pessoa entende o feedback, mas não consegue aplicar? O erro se repete mesmo com boa vontade? A dificuldade, ela aparece sempre nos mesmos pontos? Esses pontos exigem decisões de semana ou mês? Essa pessoa já viveu esse tipo de decisão por tempo suficiente? Se a resposta for sim para a maioria, o problema não é conversa, é posição, escopo ou expectativa. Feedback é uma ferramenta poderosa, só que quando usada no lugar errado, ela vira uma arma. Gestão madura não insiste em conversa quando precisa rever a estrutura. No próximo vídeo eu vou falar algo que parece positivo,
mas vira uma armadilha silenciosa. Plano de carreira mal desenhado. Se esse vídeo faz sentido, se inscreve aqui no canal. Aqui a ideia é formar líderes sem quebrar pessoas no caminho. E já comenta aqui para mim. Você já tentou resolver algo só com feedback e não funcionou? Fala para mim que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!